eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões neste lindo país que Jesus foi para mim preparar. Vou morar nessa terra celeste por fim. Vou morar nessa terra celeste por fim. Cantarei neste lindo país belos hinos ao meu Salvador, pois ali viverei bem feliz, sem angústias, tristezas nem dor. Vou cantar nessa terra celeste por vir. Vou cantar nessa terra celeste por vir. Deixarei este mundo afinal para ir a Jesus adorar nessa linda cidade real. Em ventura sem fim vou estar nesta terra celeste por vir. Vou estar nesta terra celeste por vir. A esperança do cristão é essa. Passa para o nosso pastor, que não tem mais atrasado. Meus queridos, Pai do Senhor a todos. Glória a Deus por esta rica oportunidade que Deus nos dá de estarmos aqui nesta noite, é tarde, né? Fim de domingo, essa grande oportunidade de estarmos aprendendo a palavra de Deus e hoje fazendo encerramento desse trimestre que foi muito rico para o nosso conhecimento a respeito dessa jornada que nos está proposta. Antes de nós entrarmos na lição, gostaria de fazer uma rápida passagem pela revista onde nós estudamos. Foram 12 lições e o tema dessa revista foi a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. As 3 primeiras lições, ela tem o conteúdo introdutório. Estudamos sobre o início da caminhada, a escolha entre a porta estreita e a porta larga, o céu, o destino do cristão. Então, essas 3 lições, ela teve o caráter introdutório, apresentando o que a lição iria nos falar, o autor queria nos dizer. Então, tudo que foi falado nessas demais lições, ela teve o caráter base nessas 3 primeiras lições. Depois, da lição 4 à lição 9, à lição 10, da 4 a 10, nós tivemos
o segundo bloco dessa lição, que foi a questão prática desta jornada, dessa caminhada. Então, a lição 4, como se conduzir na caminhada. Isso fala da nossa fé prática, como que nós devemos nos comportar nesta caminhada. A lição 5, os inimigos que nós enfrentaremos ou enfrentamos nessa caminhada, né, os inimigos do cristão. A lição 6, as nossas armas espirituais. Nós precisamos ter conhecimento dessa arma espiritual, que é por elas que nós militamos no reino espiritual. Paulo disse que não é nem contra a carne nem contra o sangue que nós combatemos, mas com as armas espirituais que Deus nos proporcionou. A lição 6, a lição 7, o perigo da murmuração, né? O cristão ele não pode ter uma vida de murmuração. Isso indica que a pessoa não é grata, e se tem uma coisa que Deus aborrece é quando o crente murmura. E eu sempre, até essa semana eu estava comentando, não sei se foi com o Di ou se foi com o Nicolas, eu aprendi, quando eu estou passando por um momento difícil, um momento, seja ele financeiro, seja ele enfermidade, seja ele em qualquer circunstância, se o tempo é ruim, se o dia está sendo mau, eu sempre procuro olhar para aqueles que estão numa situação pior do que eu. E às vezes a gente imagina que somente nós estamos passando por alguma situação, é onde vem a murmuração. E pela murmuração, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele dá 4 exemplos sobre os israelitas que pecaram quando saiu do Egito, e eles tombaram no deserto e não alcançou a terra prometida por causa da murmuração. Então é algo que desagrada a Deus e deixa Deus triste, porque nós temos que ser grato a Deus pelo o dia que o Senhor nos proporciona, o dom da vida. Jesus disse que nós temos o que comer, o que vestir, já é suficiente para nós ser grato a Deus. Então é um perigo quando o crente ele é murmurador. E a murmuração ela é contagiante. Além de mostrar para o murmurador que a fé dele não está sendo verdadeira em Deus, ele não consegue esperar, ele não consegue aguardar a manifestação do socorro de Deus, ele contagia quem está perto. Todo murmurador, ele tem esse poder de contagiar quem está perto. E nós vimos que os espias, que foi espiar a terra, os 12, e 10 deles voltaram, até reconheceu que a terra era boa, que a terra tinha muita coisa boa, mas eles observaram os obstáculos e murmuraram. E a Bíblia fala que quando eles murmuraram, derreteu o coração do povo. E naquele dia o povo disse assim: levantaremos um líder e voltaremos para o Egito. Veja, irmãos, como é ruim você estar perto de um crente murmurador. Isso é terrível. A lição 8, confessando e abandonando o pecado. Veja então que da lição 4 até a 10 é na questão prática dessa jornada. Isso indica que nessa trajetória que nós estamos andando, é possível que nós erramos, é possível que tropeçamos, é possível que fracassamos, mas há um caminho, há um retorno que nós temos que tomar. Chama-se arrependimento, abandono do pecado e a confissão do pecado, e aí nós encontraremos então a misericórdia do Senhor. A lição 10, a lição 9, resistindo à tentação no caminho. Todo crente é tentado em alguma área, todos nós somos tentados em algumas áreas. Em algumas nós vamos sobressair muito bem, porque aquilo para a gente não vai fazer questão nenhuma, mas em algumas nós temos inclinação. Então naquilo que você tem inclinação para pecar, você deve dobrar sua vigilância para quando você for tentado naquilo você não ceder. Lembrando que a tentação não é pecado, irmãos, até Jesus foi tentado. Agora, se você ceder à tentação, aí você entra no caminho que pode gerar o fruto chamado pecado. E o pecado sendo gerado, ele gera a morte espiritual em nós. A lição de número 10, desenvolvendo a consciência de santidade, ou seja, nós temos que ter consciência que Deus é santo e nós precisamos ser também santo, imitá-lo, procurar
operar essa santidade em nós. Não é fácil, é difícil, porque nós temos que mortirizar os membros que estão sobre o nosso corpo, para que tenhamos uma vida satisfatória que agrade a Deus. É todo dia, a santificação é todo dia, até o dia que nós receberemos um corpo glorificado. A lição 11, a realidade bíblica do inferno. O inferno é real, ninguém falou mais do que o inferno que Jesus. É claro que o inferno ele foi preparado para os demônios, Satanás e seus demônios, mas também para aqueles que se esquecem de Deus. E a lição 12, a bendita esperança, a marca do cristão. Essa lição ela está interligada com a lição de número 7 da murmuração, porque quando não há esperança no coração do crente, ali vai aparecer uma outra coisa que é chamada de murmuração. Então o crente ele deve sempre estar esperançoso, olhando para Cristo, o autor consumador da sua fé, sabendo que as coisas não é fácil, é difícil, somos provados, somos levados a tantas dificuldades, mas uma coisa não pode ser roubada de nós, que é a esperança no qual nós estamos aguardando, e não só nós, mas toda a criação geme aguardando a adoção do Pai Celestial. E hoje então, a lição de número 13, que é a cidade celestial. Então, da lição 1 à lição 3, é a introdução do que nós estudamos. A lição 4, a lição 10, a questão prática nessa caminhada. E a lição 11, a lição 13, é a conclusão dessa jornada, sabendo que nós não estaremos neste corpo para sempre, nós não estaremos neste mundo para sempre, temos uma promessa que estaremos com o Senhor para sempre, um corpo glorificado, e é essa a lição nossa hoje, a lição de número 13. Por favor, abra as vossas revistas na lição de número 13, que é a cidade celestial. Vamos ler o texto áureo? Toda a igreja? Mas a nós, textual, mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. Ok. A verdade prática. Toda a igreja também. Verdade prática. A cidade celestial é a nossa jornada, que iniciou com um novo nascimento e se consumará com a entrada pelos portões celestiais. Amém. Então nós temos aí um texto que Paulo fala em Filipenses, mas a nossa cidade está onde? Nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, aqui nós temos já a ideia de que nós estamos em peregrinação, nós estamos em uma jornada, nós estamos em uma caminhada, nós estamos atravessando uma carreira que nos foi proposta, sabendo que em todas essas lições nós aprendemos tudo que vai acontecer nessa jornada, e no fim nós estaremos então terminando essa maratona, terminando essa jornada, e estaremos habitando com o Senhor para sempre. E a verdade prática diz: a cidade celestial é o alvo de toda a nossa jornada, que iniciou com o novo nascimento e se consumará com a entrada pelos portões celestiais. Então, a partir do momento que a pessoa se entrega a Cristo, ela se converte ao Senhor, inicia então um processo. Esse processo é lento, ele é gradativo, e cada dia que nós estamos nesse caminho, servindo ao Senhor, nós precisamos melhorar. Por isso que nós viemos aos cultos de ensino, viemos à escola bíblica, porque aqui é onde o Senhor vai nos moldando, Ele vai nos podando, Ele vai nos limpando, Ele vai nos tornando cada vez mais melhor, sábio na sua palavra. Então, lembre, irmãos, a gente não pode exigir das pessoas a perfeição de um dia para a noite. Ninguém é perfeito, todos nós estamos sujeitos a erros, sujeitos a falhas, sujeitos a fracassos, mas sabendo que
Deus está sempre pronto para nos ajudar. A gente não pode parar de olhar para Ele e querer regressar. Aí não tem como nós alcançar o objetivo. Mas, olhando para Cristo, o autor consumador da nossa fé, fazendo a reciclagem diária. O que é reciclagem? Nós, quando você olha para a ovelha animal, ela está andando no campo e ela vai pegando todo tipo de coisas que não é bom no seu corpo, na sua lã. E quando chega no aprisco, o pastor pega aquelas ovelhas e começa a fazer ali a limpeza. E não é diferente. Nós estamos no mundo e aqui é onde o Senhor nos limpa, através da palavra, Ele vai nos limpando, nos podando, para que nós possamos alcançar então a estatura de um varão e de uma varoa perfeita na presença de Deus. A leitura bíblica em classe é Apocalipse 21, do 9 ao 14, e Apocalipse 22, do 1 ao 5. Vou ler o primeiro, depois os irmãos sucessivamente vai lendo os demais versículos. Diz assim, Apocalipse 21 e 9. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levantou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Próximo. Todo mundo? Pode continuar lendo. E tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como um cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E mostrou... Apocalipse 2. E mostrou-me um rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma na outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a saúde das nações, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus alumbria, e reinarão para todos sempre. Ô glória! Este é o lugar que nos aguarda, aguarda os salvos. Coisa maravilhosa, irmãos. João teve esse privilégio de ver este lindo lugar, essa santa cidade, no qual tem os seus fundamentos e essa maravilha que nos aguarda ali, aonde todos nós devemos ter essa expectativa, dessa esperança gloriosa de estar com o Senhor neste lugar, aonde receberemos a transformação dos nossos corpos abatidos, fadigados, cansados, mutilados, muitos mártires que perderam as suas vidas e estarão neste lugar com seu corpo perfeitamente, e ali estaremos servindo ao Senhor. Note que no versículo de número 3 do capítulo 22, diz assim: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro,
e dos seus servos o servirão. As pessoas imaginam que o céu será algo parado, estático, não terá ação, não terá... Não, irmãos, nós teremos serviço, nós estaremos servindo ao Senhor. É um lugar que tem a dinâmica da perfeição. Então nós, no corpo perfeito, nós também estaremos servindo ao Senhor ali. A igreja tem algumas funções estabelecidas por Deus, e não é aquele lugar que as pessoas imaginam, né, totalmente parado, que não tem vida. Não, pelo contrário, lá é um lugar onde Deus está. E onde Deus está, há vida, e vida com abundância. Pois bem, então vamos para a nossa introdução. Diz assim: os cristãos que têm conhecimento das Sagradas Escrituras sabem que não foram destinados para viver apenas neste mundo. Aqui somos peregrinos e forasteiros. 1 Pedro 2,11. Brevemente os portões celestiais se abrirão e partiremos para o viver eternamente com o Pai, em nossa pátria celestial. Filipenses 2,20. Por isso estudaremos a respeito do paraíso eterno, a cidade celestial, o eterno estado em que desfrutaremos da presença de Deus, e como as Escrituras ensinam como será a nossa glorificação final. Aqui se encontra o que nos aguarda ao final da nossa jornada cristã. 1 Pedro 2,11 diz assim: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais de toda concupiscências carnais que combatem contra a alma. Então, como forasteiros e peregrinos, nós devemos desenvolver essa carreira de santificação para que nós possamos chegar lá. Brevemente partiremos para essa cidade que nos aguarda, a santa cidade que está no céu, como Paulo disse, Filipenses 2, 3 e 20, e também o Senhor Jesus, o nosso Salvador. Então nós vamos estudar o paraíso eterno, a cidade celestial, o eterno estado, como será a nossa glorificação final e o final da nossa jornada cristã. O objetivo desta aula é conceituar o paraíso, explicar a eternidade como a doutrina bíblica e como descrita no livro de Apocalipse, e conscientizar a respeito do estado final de todos os santos. Então esses são os nossos 3 objetivos. Então, queridos, a partida final do crente, depois de concluir sua jornada de fé, é o céu de glória. Essa é a esperança de todos nós. Vamos então para o primeiro tópico, o paraíso eterno. Vamos ver então o que é o paraíso eterno. E Mariade, lê, por favor. O que é o paraíso? A primeira definição que podemos mencionar de paraíso é o céu como morada de Deus, dos anjos e dos salvos, segundo Coríntios 12, 2, 4. Quando estava na cruz, nosso Senhor fez uma promessa ao ladrão arrependido. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Esta promessa foi prontamente cumprida, pois quando, por ocasião da sua morte, o corpo do Senhor Jesus foi para a sepultura, mas o seu espírito para o Pai, ou seja, para o céu, o lugar de habitação de Deus. Lucas 23, 46. Não há como mensurar tamanha alegria do ladrão ao ouvir de Jesus a promessa de um encontro no paraíso. Este lugar é a expressão de toda a soma das bem-aventuranças de Cristo. O apóstolo Paulo foi arrebatado e levado ao paraíso, segundo Coríntios 11, 4, que é o mesmo lugar que aparece em Apocalipse 2. Amém. Então vamos ver o que é esse paraíso. Então é um lugar que é definido como morada
de Deus, morada dos anjos e morada dos salvos. Nós observamos que este lugar não foi só João que viu. Paulo também ele vai dizer assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Fui arrebatado até o terceiro céu, e sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouvi palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Coisa gloriosa. Paulo, assim como João na ilha de Pátimos, teve o arrebatamento e chegou a este lugar e viu este lugar como é maravilhoso. Apocalipse 2,7 diz: quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja, e ao que vencer dar-lhe-ei de comer a árvore da vida, que é o paraíso de Deus. Jesus fez uma promessa ao ladrão arrependido. Ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, nós observamos que Jesus morre. Aliás, antes de ele morrer, enquanto ele está no Calvário, ali tem dois ladrões. Questionava o poderio do Senhor e dizia: se tu és o Filho de Deus, desça daí, salva a ti mesmo e salva também a nós. Mas um outro ladrão dizia assim: tu nem nessa condição, tu temes a Deus? E ele vira para Jesus e fala: Senhor Jesus. Essa primeira confissão do ladrão aqui, ela está interligada com o que Paulo disse aos Romanos capítulo 10, versículo 9. A palavra de Deus está junto do teu coração, a palavra que pregamos, a palavra do Evangelho está junto do teu coração. E se com teu coração credes que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dos mortos, e se com a tua boca você confessar que Ele é o Senhor, serás salvo. O ladrão da cruz, ele teve um chamado da graça, onde ele reconhece que ele é pecador, porque ele diz para o seu amigo: nem nessa condição tu temes a Deus. Ou seja, somos transgressores, somos pecadores. Mas ao mesmo tempo que ele diz para o seu colega, ele olha para o Salvador que está na mesma circunstância dele, e ele diz: Senhor Jesus, lembra-se de mim quando entrares no teu reino. O que o ladrão disse ali, irmãos? Primeiro, ele reconheceu o Senhor, ele reconheceu o senhorio de Jesus. Agora eu te pergunto: como alguém pode reconhecer que alguém é Senhor estando na mesma condição que ele estava? Você já pensou nisso? Como que você poderia olhar para alguém que está preso junto com você e dizer Ele é o Senhor? Que convicção é essa desse ladrão da cruz? Segundo, ele não só diz que Ele é Senhor, ele diz que Ele é Rei. Ele diz assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus ficou tão maravilhado que ele diz assim: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Coisa gloriosa, irmãos, é a salvação. Coisa maravilhosa é a graça de Deus, aonde ela pode alcançar as pessoas, mesmo em situação assim, praticamente nos últimos minutos de vida. Aquele ladrão da cruz, ele teve esse encontro com a graça de Deus. Ele reconheceu que é pecador, reconheceu Jesus é Senhor, reconheceu Jesus é Rei. E Jesus o recebeu. Jesus, ele se maravilhou no seu ministério por tantas pessoas que demonstraram a sua fé. E ele disse assim: nunca vi tanta fé em Israel. Como ele fala para o centurião, que disse assim: Senhor, vá na minha casa. Aliás, Senhor, meu criado está moribundo. Diz uma palavra que ele ficará curado. E Jesus disse assim: eu vou na tua casa. Ele disse: não precisa ir na minha casa, porque eu também sou homem de autoridade, eu tenho pessoas que estão sobre a minha tutela, eu peço para eles irem, eles vão, eu peço para vir, eles vêm. Ou seja, mas somente uma palavra do Senhor é suficiente. Aquele homem
ele ganhou o coração de Jesus porque ele entendeu que Jesus era a autoridade suprema. Se ele era uma autoridade e tinha pessoas sobre a sua autoridade, e ele dizia e dava ordem, aquelas pessoas se cumpriam, então dizendo assim, eu também sou autoridade, mas eu me submeto à maior, à suprema autoridade que é a sua, e somente a tua palavra é suficiente para que o meu mordomo fique são. E ele vai, Jesus maravilha e fala assim, nunca vi tanta fé em Israel. E Jesus vai com seus discípulos, aquele homem volta para casa, e quando aquele homem está chegando próximo à sua casa, os outros criados vêm correndo e dizem assim, fulano vive, fulano vive, fulano vive. E ele se maravilhou, porque a palavra do Senhor foi até aquele homem. Então, o que eu quero dizer aqui, irmãos, é que aquele ladrão da cruz, ele não só teve uma oportunidade, porque oportunidade todas as pessoas têm, mas ele reconhecer alguém que está preso na mesma condição que ele, como Senhor, você já pensou nisso? Ou não? Por isso que Paulo vai dizer assim, que a pregação da cruz é o quê? Loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. Eu não anulo o pensamento dos filósofos gregos que dizia que a pregação é loucura. Por quê, irmãos? Para o homem normal é loucura. Para o homem normal é loucura a pregação do Evangelho. Talvez para aquele outro ladrão, quando o seu colega reconhece Jesus é Senhor e Rei, ele fala assim, você está louco. O cara está na mesma condição que nós, ele está preso como nós. Mas a pregação do Evangelho é poder de Deus para aqueles que creem. O corpo de Jesus foi para a sepultura, mas o seu espírito para o Pai, ou seja, o espírito para o Pai e o corpo para a terra. Aí, Lucas 23, 46 diz assim, e chamando Jesus com grande voz, disse, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, e havendo dito isso, expirou. Este lugar é a expressão de toda a soma das bem-aventuranças em Cristo. Ou seja, o paraíso teologicamente é considerado como estado de bênção e comunhão com Deus, depois da morte do salvo, passando a habitar na presença de Deus. Você entendeu? Vou repetir. O paraíso teologicamente é considerado como que? Um estado de bênção e de comunhão com Deus, depois da morte do salvo, Lucas 23, 43, passando a habitar na presença de Deus. O termo paraíso é usado para designar o céu, ou presença de Deus, que céu é paraíso, são palavras referentes ao mesmo lugar. Em 2 Coríntios 12, 2 e 4, as palavras de Jesus aqui mostram com clareza que imediatamente após a morte, os salvos passam a estar com Jesus no céu, que é o paraíso. Ou seja, quando nós olhamos para essa terminologia bíblica que diz que é um estado, ou seja, então quem está habitando em Jesus, ele já está desfrutando dessa bênção celestial, porque o céu não teria valor nenhum se Jesus não estivesse lá. Correto? Você desejaria ir para o céu só porque é belo, só porque é bonito, só porque tem ruas de ouro, só porque tem o rio da vida, só porque é tudo lindo, e se Jesus não estivesse lá? Ou seja, não teria significado. Ou seja, então, quando Jesus fala para o ladrão, hoje mesmo tu estarás comigo, porque Jesus quer dizer, aonde eu estiver, você também estará. Aonde eu estiver, você também estará. Então, note que o paraíso é mais do que um lugar, o paraíso é uma pessoa. Jesus é este estado de gozo, de plenitude, que os gregos chamavam de pleroma, todo o espaço que tinha da terra até o céu, esse espaço grego chama de pleroma. Quando Paulo vai ensinar à igreja de Colosso,
e ele vai mostrar a divindade de Cristo, que Cristo é Deus, no capítulo 1, capítulo 2 de Colossenses. Ali Paulo vai dizer que em Cristo habitou toda a plenitude de Deus, o pleroma que os gregos diziam, que os filósofos diziam, esse espaço que havia em Jesus. Jesus é a plenitude de tudo, todas as coisas corroboraram, todas as coisas desaguam na pessoa de Cristo. Então ele é essa plenitude. Então quem está em Cristo já está em estado de gozo, de alegria, de felicidade, deste prazer, que nós já sentimos um pouco dessa fagulha, que enquanto nós estamos em um corpo corruptível, quando você sente a presença de Jesus no seu coração, como é que você sente? Não é alegria? Uns choram, uns levantam a mão, outros falam em línguas, outros batem as mãos, outros tremem todo o corpo. É apenas um lampejo da glória que Deus nos permanece sentir, para você sentir um pouquinho do que é o estado perfeito. Por que nós não sentimos isso na plenitude hoje? Porque nós habitamos ainda em um corpo caído, um corpo corruptível, mas no dia que este corpo se revestir da imortalidade, no dia que esse corpo revestir da santidade plena, da glorificação de Deus, irmãos, como será maravilhoso. Lá não tem relógio, lá não tem hora para acabar, lá não tem noite. Nós estaremos hoje, amanhã, daqui 100 anos, daqui 1000 anos, daqui 1 milênio, daqui milhares e milhares e milhares de séculos, para a vida toda, para a eternidade toda, você vai estar desfrutando deste lugar, deste prazer na presença do Senhor. Por isso que não vale a pena você trocar uma esperança vindoura por momentos prazerosos. Guarde isso. Não troque a promessa que você tem de desfrutar da verdadeira alegria, do verdadeiro prazer, por prazeres momentâneos. Pastor, tem base bíblica? Tem. Quando Esaú ele vende o direito de primogenitura, ele tinha uma necessidade momentânea, e ele diz assim: do que me vale esse direito de primogenitura? Ou seja, trazendo para nós, o que me vale? O pecado está diante de vocês. Você fala assim: o que me vale ser chamado filho de Deus? Se eu tenho necessidade disso, então eu vou ceder, eu vou pecar. Só que depois a Bíblia fala que Esaú, mesmo arrependido, chorando amargamente, não alcançou lugar para o arrependimento e perdeu a bênção. Então, irmãos, não troque os prazeres momentâneos por aquilo que é eterno, não vale a pena. Não, a Bíblia fala que Moisés, ele preferiu sofrer, ele preferiu passar pelo que passou, do que se contaminar pelos prazeres que havia no palácio de Faraó. Não vale a pena. O céu te aguarda, a eternidade te aguarda. O pecado, o prazer do pecado é momentâneo, até que pode ser que seja satisfatório para a sua carne, mas para a sua alma é ruim, quebra a sua comunhão com Deus. Então nessa jornada que nós estamos andando, é o tema, nós estamos caminhando, vai aparecer do seu lado direito, do seu lado esquerdo, esse mundo colorido, prazeroso, que o mundo diz que você pode, mas a palavra diz não, continue olhando para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, mas esteja convicto da sua fé, olhando para o Senhor. Não ceda, as tentações virão, o mundo vai tentar tirar isso de você, mas olhe para os heróis da fé, olhe para os grandes homens que morreram, alguns deles perderam a sua própria vida, mas não negaram o nome do Senhor. A fraqueza pode acontecer, pode chegar até você, pode. Vai vir dia que você não tem força para orar, haverá dias que você não tem força para ler a Bíblia, haverá dias que você não tem força, mas faça como a igreja de Filadélfia. Jesus disse, elogiou aquela igreja, a única igreja que foi elogiada em tudo. Jesus disse assim para ela: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A fraqueza faz parte porque nós estamos em um corpo corruptível, um corpo que é sujeito, sim, mas se os seus olhos estiverem fitos no Senhor,
Ainda que o justo venha tropeçar, ele não permanecerá caído, o Senhor o levantará. Aí vai falar também o estado perfeito, o que é o estado eterno? Depois do julgamento final, após o milênio, Apocalipse 20, e a purificação da terra por meio do fogo, 2 Pedro 3,10, surgirá a nova Jerusalém, que figura como cidade eterna de Deus, Apocalipse 3:12, 21 e 22. Quando esteve neste mundo, o Senhor Jesus assegurou que prepararia um lugar para os santos, João 14, 2 e 3. A nova Jerusalém, criada por ocasião da purificação ocorrida da terra, 2 Pedro 3,10, tem a sua origem no céu e será também terrena, visto que substituirá a antiga cidade que estava contaminada. Ela descerá diretamente dos céus, Apocalipse 21, do 1 ao 3. Nessa ocasião, os salvos serão cidadãos dessa cidade, desfrutarão das bênçãos eternas e habitarão com seus corpos transformados em um estado glorioso. 1 Coríntios, que eterna. Queridos, vamos ler então o que Apocalipse diz. E quem vencer, eu farei coluna do templo de Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade de meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Apocalipse 3 e 12. Apocalipse 21 e 2. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, endereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Apocalipse 21 e 2. Então Jesus assegurou que prepararia um lugar para nós. Ele disse assim, em João 14, ele diz: não se turbe o vosso coração, mas credes em Deus e credes em mim. Lembra que nós estamos em uma jornada, nós somos peregrinos. Quando Jesus fala assim, não se turbe o vosso coração, ele está dizendo para o seu discípulo: olha, não deixe que o coração de vocês se entristeça. Crede em Deus, crede também em mim. Nos céus há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não vou teria dito, mas vou preparar lugar, e quando eu for preparar lugar, voltarei para vós, e vós estarás comigo aonde eu Lembra que eu falei do paraíso? E vós estarás comigo aonde eu estiver. Então, essa cidade que Jesus ele foi preparar, é claro que é uma figura de linguagem, né? Porque alguém, puxa vida, mas Jesus ele precisou ir para preparar? Não. Preparar é uma figura de linguagem, um outro sentido. Tudo já está pronto. Quando você lê Apocalipse, você vai ver que tudo já está preparado, aguardando a noiva, que os salmos, tem uns salmos que, se não me engano, é 24, no qual, quando Jesus estiver entrando com a igreja, o coral do lado de dentro, ele vai fazer uma pergunta, e os anjos que virão com Jesus para arrebatar a igreja, vai responder, e a pergunta é: quem é este? E ele respondeu: este é o Rei da Glória. Ou seja, então, por ocasião da vinda do Senhor, quando ele vinha buscar a igreja, no arrebatamento, nós vamos ver que os que morreram em Cristo, eles vão receber um corpo glorificado, né? Eu até vou pedir para colocar 1 Coríntios 15, 54. Por favor, Nicolas, se puder. Então, os que morreram em Cristo receberão um corpo glorificado. Aí você fala assim, mas e o ladrão da cruz? Também. O que está lá não é o corpo dele. Maria, também.
Paulo também. Ninguém está na presença de Deus a não ser o Filho de Deus. O paraíso era antigamente chamado como seio de Abraão, é uma antessala. Está ali as almas dos salvos, mas na ocasião do arrebatamento, eles precisam voltar para esse corpo glorificado. Os que morrerem em Cristo então vai ressurgir com o corpo glorificado, e nós que estivermos vivos vamos receber também este corpo glorificado num abrir e fechar de olho. 1 Coríntios 15, 54 diz assim: e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal, ele está falando do nosso corpo, se revestir da imortabilidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Isso é um cântico que Paulo fala: tragada foi a morte na vitória. Continue. 55. Aí ele diz assim, Paulo aqui está desafiando, irmãos. Você lembra de Romanos, quando Paulo fala assim: quem nos separará do amor de Deus? Romanos 8, 32 a seguir, acho que vai ter o 39, se não me engano. Ele fala assim: quem nos separará do amor de Cristo? E ele vai falando continue, deixa lá por favor. E ele continua descorrendo um monte de coisa da vida cotidiana, até que ele chega assim: até a morte, nem a morte, nem nada pode nos separar do amor de Cristo. Por que não pode? Porque como Cristo é a primícia da ressurreição, essa é a nossa esperança, que nós também, os que morreram em Cristo, morreram esperando que um dia vai ressuscitar num corpo glorificado, e nós que estamos vivos aqui, estamos aguardando a vinda dele. Quando ele vier, ele vai transformar esse corpo abatido. Ele diz assim: onde está a morte, o teu aguilhão, e onde está o inferno, a tua vitória? Paulo aqui está sendo desaforado, no bom sentido. Continue. 56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. 57. Mas graças a Deus que nos dá vitória. Que vitória é essa? É a vitória diária aqui? Não. É a última vitória que nós receberemos, que é a morte. Então, quando Paulo desafia a morte, dizendo assim: ó morte, você não pode deter. A segurança de Paulo é tão grande nesse capítulo, ele começa do versículo 1 vai até o 58. São 58 versículos, Paulo falando somente da ressurreição. E ele é tão convicto, ele é tão, como posso dizer, convincente nas suas palavras, que ele fala assim: olha, se Jesus não ressuscitou, os que morrerem em Cristo estão perdidos. E nós somos enganadores, porque nós estamos pregando um Cristo que ressuscitou. Continue, ao versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede o quê? Firmes. E o quê? Sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Pois bem, a cidade eterna é um lugar de paz, de gozo, alegria, pois jamais a dor e sofrimento e morte estarão ali presentes. Deus tem um celeste lar onde há muitas moradas, e para as quais a família de Deus, ora vivemos na terra, Efésios 2,19, será trasladada. Não temos aqui cidade permanente, Hebreus 13,14. Ou seja, lá é o lugar aonde nós estaremos. 3. Quando a eternidade. Vamos lá. Quando a eternidade. De acordo com o estudo atento de Apocalipse, depois do arrebatamento da igreja, ocorrerá a grande tribulação, por um período de 7 anos, e em seguida nosso Senhor retornará gloriosa e triunfante, por ocasião da sua segunda vinda, e implantarão o reino milenar. Depois do milênio, estaremos no glorioso estado eterno, Apocalipse 21, 22. Aqui, devemos cuidar para não confundir o milênio com o estado eterno. Este caracteriza a eternidade sem fim, e o milênio é só 1000 anos, em que passaremos com Deus
Aquele é um período em que Jesus reinará por 1000 anos na terra. E ao final desse período, as pessoas serão julgadas diante do trono branco. E juízo final, Apocalipse 20, 11 ao 15. Aguardamos piedosamente o reino de Deus, o novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém. Bom, vamos entender isso aqui. Então, essa cidade está preparada, aguardando aos salvos. E isso ocorrerá quando? É a pergunta de 1 milhão que a turma fala aí, né? A pergunta de 1 milhão. Quando vai acontecer isso aí? Então Jesus ele vem arrebatar a igreja, é o que nós estamos aguardando agora, correto? Quem está aguardando Jesus aí? Ele pode vir agora? Pode vir agora? E os seus planos? E o seu projeto? E o jovem que quer casar? E as mães que querem ter filho? Então, irmãos, essa é a nossa expectativa. Quando Jesus vier para arrebatar a sua igreja, vai acontecer o que Paulo disse em Coríntios capítulo 15. Os mortos vão ressuscitar primeiro e receberão um corpo glorificado. E nós que estivermos vivos também no mesmo momento, no mesmo instante, no fechar e abrir de olhos, receberemos esse corpo glorificado e unir-se-ão e encontrar o Senhor no Senhor nas nuvens. Jesus não vem na terra, Jesus vem nas nuvens. Ali acontecerá um período chamado de 7 anos, período de grande tribulação, porque assim que a igreja for tirada, nós que somos pré-tribulacionistas, com todo respeito a outra linha que pensa diferente, né, que são os pós, e também tem os mid, que são poucos, mas tem, respeito às outras linhas teológicas, mas nós não cremos que Jesus destinou a igreja para a grande tribulação. Então, nesse período de 7 anos, a igreja foi removida, foi retirada, está com o Senhor nos ares. O que a igreja estará desfrutando ali? 2 eventos a igreja estará desfrutando. Chamado Tribunal de Cristo. A igreja vai estar recebendo os galardões, né? A igreja estará recebendo a recompensa, chamada galardões, e a igreja estará participando da ceia do Senhor com o Cordeiro, correto? Então, durante 7 anos, a igreja estará recebendo os galardões e ceando com o Senhor. E aqui na terra vai estar acontecendo o quê? O anticristo vai estar dominando, os 3 anos e meio será ano de paz, de bonança em todas as nações. Mas no período de 3 anos e meio, vai acontecer a quebra da aliança com Israel e as nações voltarão contra Israel. Quando isso acontecer, as profecias estão inseridas em Daniel e em Zacarias, Israel se tornará a pedra no sapato das nações, e todas as nações voltarão contra Israel, e o anticristo vai tirar aquela máscara do bonzinho e vai mostrar quem ele realmente é, e no final dos 7 anos, Israel está cercado, Israel está totalmente sem saída, e aí sim virá a vinda do Senhor visivelmente com os seus santos anjos, e também com a igreja. A igreja ela vem e fica submersa nos ares. E ali Jesus vem, ele destrói o anticristo pelo sopro da sua boca. E ele vai, Zacarias disse que ele pisará literalmente com seus pés no Monte das Oliveiras. E quando Jesus ele pisa com seus pés no Monte das Oliveiras, ele dá o resgate para Israel. Israel naquele dia é salvo das nações inimigas. E iniciará então ali a destruição do falso profeta, do anticristo, e iniciará então o reino milenar, chamado reino milenar, porque é reino de 1000 anos. Jesus vai reinar literalmente na terra para cumprir as profecias que Deus fez a Davi, que do trono de Davi Deus levantaria um que remiria as nações com vara, e este é o Senhor. Então, após os 7 anos, Jesus vem para resgatar Israel e não a igreja, conforme Apocalipse 1:7 e Mateus 24:30. Ele virá aos olhos nu de todas as nações. Você imagine hoje do jeito que está a tecnologia, os satélites, os meios de comunicação, os meios de filmagem. Se no arrebatamento já houve um grande estrondo na terra, agora imagine você vendo Jesus vindo visivelmente, literalmente. E quando ele vem para salvar os seus
os seus patrícios, que é Israel, eles perguntarão assim para ele: que feridas, está lá em Zacarias, que feridas são essas em tuas mãos? Ele virá com as mesmas feridas que ele foi furado, pregado na cruz. Ele vai dizer assim: estas feridas são as feridas que eu fui ferido na casa de meus irmãos. Quem são os irmãos dele? Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, Deus nos deu poder para ser filhos de Deus. Ou seja, as marcas que ele foi ferido na cruz, ele voltará com elas, e ali haverá um gigantesco arrependimento nacional. A nação de Israel se arrependerá e vai dizer: nós matamos o Messias. Ele era o Messias e nós não acreditamos nele. E a partir dali, Jesus iniciará então o governo milenar. Após o governo milenar, Satanás será solto por um período de tempo para tentar aqueles que viveram durante o milênio. E após o milênio, então, aí haverá o grande trono branco. Aqui, neste dia, a igreja vai ter um papel fundamental, porque no grande dia do trono branco, que será o último juízo de Deus, onde haverá a segunda ressurreição. Por que a Bíblia fala: bem-aventurados aqueles que fizeram parte da primeira ressurreição? Lembra da primeira ressurreição? Quem foi? O arrebatamento. A segunda ressurreição, quem são? São os ímpios. Por que haverá uma segunda ressurreição? Todos os ímpios também vão ressuscitar, porque eles estarão diante de Deus para ser julgado, porque Deus não é injusto. Deus não condena e lança ninguém sem antes dar a essas pessoas a oportunidade de ouvi-las. Então, no grande dia do trono branco, todos os ímpios da terra também vão ressuscitar, e neste julgamento não haverá salvação. E neste julgamento a igreja vai julgar os anjos caídos, a Bíblia diz. Veja que a igreja tem serviço após o arrebatamento, e um deles é esse: a igreja vai julgar os anjos caídos. E então, quando o Senhor encerrar o grande julgamento, não sei quanto tempo vai durar, mas só sei que todos, desde Adão até o último que morreram sem Cristo, vai ter que passar por esse grande julgamento. E alguns dizem que neste dia os grandes, eles vão tremer diante do grande Jeová. Os grandes que julgavam importantes, os grandes que achavam que poderia manipular as massas com o poder que eles tinham, diante deles eles vão tremer os seus joelhos diante daquele que é o verdadeiro juiz e rei e senhor. E após esse período então, aí entrará o estado eterno. Por quê? É aqui que a nova Jerusalém vai descer. A terra será destruída, como Pedro diz, capítulo 3, versículo 10, e após a terra ser destruída, vai se instaurar então a nova Jerusalém, ela vai descer. Lembre-se que não confunda estado eterno com milênio, porque os testemunhos de Jeová, eles pregam um paraíso aqui na terra, mas é só um período de 1000 anos. O estado eterno não é o milênio. O estado eterno será após o grande juízo do grande trono branco, aonde Deus vai estabelecer então, após esse grande juízo, esse estado eterno, onde a igreja, todos os salvos, estará com o Senhor para sempre. Alguma dúvida aqui, irmãos? Ou todas? Todas. Não vou abrir, porque 2. O eterno e perfeito estado. O estado perfeito à luz da doutrina bíblica. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre esse estado perfeito. De Gênesis e Apocalipse há um propósito divino na consumação dos séculos. Eu vou ler aqui no meu resumo que eu fiz, tá? Para acompanhar na revista aí. Após o milênio, serão estabelecidos um novo céu e nova terra. Apocalipse 21 e 1 diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então, se você ligar esse texto com 1 Pedro 3:10, que a terra será desfeita pelos elementos ardentes, e aqui João está dizendo: eu vi um novo
céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então Deus vai formar essa nova terra, aonde estará esse estado perfeito. O propósito de Deus se cumprirá e toda a terra se encherá da sua glória. Haverá reconciliação geral de todas as coisas, em que o céu e a terra serão a mesma grei. Olha o que diz Colossenses 1:20. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tantas que estão na terra, como as que estão no céu. O perfeito e eterno estado é descrito na Bíblia como um lugar belo, puro, de santidade e perfeição. A antiga ordem em que imperava a natureza do pecado foi abolida. Lembra que Paulo disse em Romanos que também a natureza aguarda a manifestação do Filho de Deus em glória, porque ela sente dores de parto. Por que isso, irmãos? Porque no dia que o pecado entrou nessa terra, o pecado desarrumou tudo. Pensa um quebra-cabeça que está tudo montadinho, quando Deus criou todas as coisas, criou o homem, colocou lá no jardim do Éden, era tudo perfeito. E era uma mesma grei, porque Deus de si falava com Adão todas as tardes. Correto? O que acontece? Quando o pecado entra, o pecado não atinge somente o homem, o pecado atinge o habitat do homem. Então, quando o Senhor ele vai purificar essa terra, ele tem que derreter ela. Como Pedro disse, Deus vai destruir essa terra e vai fazer uma terra nova. Ou seja, é aqui que nós, após o grande trono branco, lá depois do grande trono branco, haverá destruição, e aí nós estaremos então habitando neste lugar. É dominado de estado perfeito porque se trata do resultado da concretização das promessas divinas no que diz respeito ao plano redentor, envolvendo tanto a natureza, como eu acabei de falar, como também o homem. O homem vai ser restaurado por meio da ressurreição ou por meio do arrebatamento. Ele vai receber o corpo glorioso, mas a natureza também. Ela vai passar por um momento de purificação. O estado perfeito, o segundo, 2 e 2. O estado perfeito, à luz de Apocalipse 22, do 1 ao 5. Apocalipse traz alguns símbolos que descrevem o estado perfeito. Primeiro, lá embaixo, um rio, eu estou correndo por causa do horário. Um rio da vida que brota do trono de Deus e do Cordeiro. Diz assim: e mostrou-me um rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 21 e 1, que tem o símbolo da vida. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceres o dom de Deus, a quem é que te diz dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. João capítulo 4, versículo 10, que para mim ali é uma manifestação gloriosa, quando Jesus revela para aquela mulher que ele é o Messias. Há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, Salmos 46 e 4. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa até a banda do sul do altar, junto do ribeiro da sua margem, de uma a outra banda. Subirá toda sorte de árvore e de fruto para comer, não cairá sua folha, nem perecerá o seu fruto, nos seus meses produzirá a árvore frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio para as nações. Ezequiel 47:12. Também aí tem um símbolo da árvore. A árvore da vida remonta o livro de Gênesis. No meio da sua praça, de uma parte à outra do rio,
estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto no mês a mês, e as suas folhas e a sua árvore são para a saúde das nações. Apocalipse 22:2. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim. Gênesis 2:9. Ora, pois para que não estenda a sua mão e coma também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Gênesis 3:22. É a árvore que o Senhor proibiu, tirou eles do meio do paraíso para eles não comerem desta árvore, mas esta árvore vai voltar. Quando a terra for restaurada, essa árvore vai voltar. Seus frutos, de mês em mês, suas folhas simbolizam a vida que triunfa sobre as enfermidades e morte. A ausência dos males, não haverá mais maldição contra alguém. O problema do coração do ser humano será resolvido, pois o mal será erradicado. A presença de Deus é outro símbolo aí. Contemplaremos a Deus face a face, prestaremos culto e olhando diretamente para Ele. Oh, irmão, que coisa maravilhosa. Se aqui nós cultuamos a Deus por enigma, por fé, né, por fé. Agora você imagina você estando diante da santidade. Os anjos o adoram interruptamente. Ele é tão santo que os anjos tampam os seus olhos para não olhar para ele. Agora todos nós, todos os redimidos de todas as épocas, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Samuel, Maria, Elias, Eliseu, Estevão, Paulo, Pedro, Tiago e tantos outros mártires, estaremos todos juntos cantando em uma só voz. Aleluias, aquele que vive para todo sempre. Glória a Deus por isso. Sua presença será a nossa luz para sempre. A água, no seu aspecto simbólico, aponta para a vida, purificação, refrigério, quando se diz que é brilhante como cristal, está dando destaque à pureza, beleza e clareza. O rio nasce do trono de Deus, o que quer dizer que a vida eterna pode vir dele. A santa cidade, a Nova Jerusalém, é descrita como lugar onde Deus removerá todas as tristezas. Além disso, ali não haverá morte, tristeza, choro ou dor. Que verdade maravilhosa! Não importa o que você esteja sofrendo hoje, o que importa é o que está guardado para você na eternidade. Amém? Vamos para o terceiro então, o estado final para nós concretizarmos. 8 minutos para me terminar. O estado final de todos os santos. Diz assim: o que todo crente salvo deve esperar. O que você espera? Os santos de Deus, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, nunca viveram nesta terra com a ideia de permanecer nela eternamente. O patriarca Abraão vivia nela com a esperança da cidade celestial, cujo construtor é Deus. Hebreus 11, 9 e 10. Gálatas 4 e 26. Hebreus 11 e 16. Moisés passou por ela com a mesma intenção, deixou o Egito e sua glória, porque tinha consciência de algo melhor e a recompensa gloriosa. Hebreus 11, 24 e 27. Depois vocês lêem que não vai dar tempo. Por isso, o cristão que vive neste mundo sabe que aqui ele é peregrino nessa jornada, pois está consciente de que seu lar, a sua verdadeira cidade é celestial, de onde o nosso grande, maravilhoso Deus habita. Aí eu te pergunto, irmão, esses dois personagens, Abraão, que aguardava um melhor lugar, e Moisés, que já desfrutava do palácio de Faraó, ele abriu mão de tudo, porque tinha em mente um lugar melhor, o qual Deus tinha preparado para ele. Viveremos todos em unidade.
Ao se fazer menção dos escritos nas 12 portas da cidade, onde estão os nomes das 12 tribos de Israel e dos alicerces, levam os nomes dos 12 apóstolos, que equivale, o equivalente, que se trata de pessoas originárias de todas as eras, Apocalipse 21, 9 ao 14. As pessoas tanto de Israel quanto da igreja serão reunidas, formando um só corpo de Cristo, cumprindo-se a plenitude. Desta forma, o que está escrito em Gálatas: nisto não há judeu nem grego. Gálatas 3:28. Viveremos na nova cidade sem qualquer tipo de segregação, discriminação e diferença de classes, pois todos seremos um só povo em Jesus Cristo. Né? Aqui tem aquelas pessoas que não engolem um ao outro, mas lá vai fazer, se for para lá, né? Se for para lá. Então procure fazer as pazes. A Bíblia fala assim, se possível tem de paz com todos os homens. Então procuremos viver unidade, porque Deus é um Deus que requer de nós este compromisso de unidade. 3, finalmente em casa. Então o processo é longo, né, irmã Érica? É longo, mas finalmente em casa. Quando você chega em casa, como é que você faz? Depois daquele dia assim, bem cansado, como é que você faz? Não, mas o que você faz? Tira o sapato primeiro para entrar. Como é que você faz assim? Você descansa, né? Deita ali, deleita. Hã? A mulher não. Mas assim, quando tem um tempinho faz também, né? Você chega em casa, você o quê? Você deleita, você repousa. É mais ou menos nesse sentido, irmão. Somente em Cristo nós temos repouso. Aleluia. Somente é na pessoa de Cristo que você tem esse repouso. Finalmente em casa, sabemos que nossa morada final não é aqui, neste mundo, nem na sepultura. Prova disso, o que somos denominados de peregrinos e estrangeiros nesta terra. Hebreus 11, 13. O apóstolo Paulo nos lembra de que a nossa cidade está nos céus, Filipenses 3, 20. Os cristãos que verdadeiramente mantêm comunhão em Cristo e a sua palavra, cultivam em seu coração o desejo de ir para casa, como anelavam os apóstolos do gentil, o apóstolo dos gentios. 2 Coríntios 5, 8, Filipenses 1, 21 e 23. Essa é a nossa grande recompensa de quando findamos aqui na terra. A nossa jornada, essa é a bendita esperança de todo cristão sincero que deseja morar no céu. Aleluia. Como se pode dizer assim? Ora vem, Senhor Jesus. Amém? Queridos, o horário já foi, eu tive que correr, me desculpe, não abri oportunidade para as perguntas, mas depois os irmãos podem, tiver alguma dúvida, aquilo que nós podemos ou poderíamos responder, a gente vai procurar ajudar os irmãos. Amém? Conclusão? Leu conclusão? Depois o pastor então ora e agradece a Deus. A nossa conclusão diz assim: o céu é o destino final de uma jornada que se iniciou com um novo nascimento. Do início da jornada até o final, enfrentaremos inimigos que tentaram nos desviar da rota para o céu. Por isso, durante a travessia da jornada, é necessário toda vigilância e zelo, sabendo que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses 1:6. Portanto, coloquemos nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, olhando para a frente, pois Canaã celestial é logo ali. Amém, pastor? Muito obrigado. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Aprendemos bastante nessa tarde, graças a Deus, que o Senhor levantou o pastor Campanha para nos ajudar,
está nos ensinando a gloriosa palavra do Senhor. Lembrando que em setembro nós temos aqui o nosso seminário escatológico. Vai estar ministrando o pastor Ezequias Gomes, um homem muito conhecedor da palavra de Deus e também é especialista em escatologia e no livro de Apocalipse. Então, conforme o pastor Campanha falou esses dias, prepara tudo o que você tem de dúvida para estar perguntando para ele poder estar nos esclarecendo melhor a respeito do Apocalipse. Quero aqui agradecer todos os nossos alunos que participaram desse segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical. É um enriquecimento muito grande para a nossa vida espiritual, para o nosso conhecimento de um modo geral da palavra do Senhor Jesus. Quero agradecer aqui os departamentos da Escola Dominical, superintendente, no qual se dedicou muitas vezes estar aqui para estar fazendo a abertura da Escola Dominical. No encerramento também quero agradecer todos os professores, que tirou o seu tempo, que se dedicou a estudo para estar dando aula aqui. Quero parabenizar todos os professores da Escola Dominical, porque as aulas foi muito boa e nós aprendemos bastante com os nossos professores. Professores que o Senhor o capacita cada dia para estar ensinando cada um de nós a palavra do Senhor. Quero aqui agradecer ao pastor Campanha por esse encerramento maravilhoso na palavra do Senhor. Que o Senhor nosso Deus continue dando sabedoria para o Senhor, que o Senhor possa continuar nos ensinando a palavra de Deus. Amém? Domingo que vem nós temos um novo assunto, não sei se já chegou o material, não chegou até minhas mãos, se chegou ou ainda não, mas pode vir para a Escola Dominical que nós vamos providenciar o material. Nós temos aí esse monitor, nós temos aí as ferramentas, nós vamos conseguir dar aula para dar continuidade na Escola Dominical para nossos alunos da EBD. Amém? Vamos ficar de pé, vamos estar orando ao nosso Deus, agradecendo, porque daqui a pouco nós teremos um culto ao Senhor Jesus, um culto maravilhoso. Quem sabe pode ser o último culto da igreja na face da terra, Conforme nós aprendemos aqui. Aquele que está preparado espera que o Senhor volta o mais rápido possível. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos louvar, exaltar o nome do Senhor. Meu Deus, muito obrigado por esse momento que na presença do Senhor nós estamos. Muito obrigado, Senhor, por essa classe de alunos no qual sentou nessa tarde para estar aprendendo da Tua Palavra. Meu Deus, que esse enriquecimento continue em nosso coração, que esse entendimento, Pai, continue em nossa mente, para que nós possamos, meu Deus, cada dia mais buscar a Tua presença. Sabemos, meu Deus, que a vinda do Senhor está muito próxima e nós sabemos, ó Pai, que nós não somos cidadão dessa terra. Sabemos, meu Deus, que a nossa cidadania é o céu e através da cruz do Calvário o Senhor comprou a nossa passagem e carimbou. Portanto, um dia, ó Pai, cada um de nós vamos estar com o Senhor, ó Pai, nos céus, na cidade celeste, onde, ó Pai, nós vamos participar de momentos maravilhosos com o Senhor. Portanto, meu Deus, eu rogo ao Senhor que não deixe que nós perca, Senhor, a comunhão, a paz e a santidade. Que nós possamos, meu Deus, cada dia mais buscar ao Senhor, para que naquele grande dia, ó Pai, nós entrar pelas portas
e encontrar o Senhor, ó Pai, e dizer: nós vencemos, nós estamos aqui, e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Portanto, meu Deus, eu rogo ao Senhor, ó Pai, que tira, Senhor, o pecado do mundo, como o Cordeiro fez. Perdoa nossas falhas, perdoa, Senhor, os nossos erros, as nossas ignorâncias, Senhor, e conforme Hebreus diz, ó Pai, coloque em nós um coração aquebrantado, no qual, ó Pai, nós possamos mergulhar na Tua presença, no qual, Papai do céu, nós possamos aproximar do Senhor cada dia mais. Senhor, eu rogo ao Senhor, ó Pai, que a misericórdia do Senhor continua sobre nós, para que nós possamos nos alegrar cada dia na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.